Alô, galera do Tony Sul Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 11 falando sobre orientação a objetos, classes e instâncias. Nessa aula, pessoal, é uma continuação da aula 11, né, que é a parte 2 da aula 11, então falando sobre orientação a objetos. Nessa aula, gente, a gente vai falar o que a gente já viu nas aulas anteriores e o que a gente vai fazer, então, na aula de hoje, que é falando sobre propriedades e métodos e instâncias, tá legal? Bom, pessoal, nas aulas anteriores de iniciantes, a gente viu o quê? O que são variáveis, o que são condicionais, o que são operadores lógicos, o que são loopings, arrays, hashes, funções e agora a gente vai entrar em classes, tá? Classes, nessa sequência aqui, ó, é como se fosse a última instância, tá? Se a gente for imaginar ali no nosso sistema solar, o que a gente teria? A gente teria então a nossa Terra, né? Depois da nossa Terra, a gente teria lá o nosso sistema solar, depois disso viria ali a galáxia, depois disso viria o universo, e depois disso viria várias galáxias, e depois, depois do universo viria as galáxias, eu não sei muito bem a sequência, eu não sou astrônomo, né? Mas assim, depois disso viria o cosmos lá, que é um monte de sequência, né? Algo muito maior que a gente possa imaginar, tá? Eu gosto de pensar que é algo parecido, tá? Algo parecido com o sistema solar. Se você pensar aqui, o que a gente vai ter? A gente tem as variáveis, que é a primeira instância de quando você está programando, que é o espacinho na memória. Tá legal? Depois das variáveis, você tem ali os condicionais, os operadores lógicos e os loopings, que são funçõezinhas que você coloca, todas elas usando variáveis, ok? Então, se você pensar assim, depois das variáveis a gente tem aqui os condicionais, tá? Depois dos condicionais a gente tem os operadores lógicos entre os condicionais. Depois que a gente tem os operadores lógicos entre os condicionais, a gente tem os loopings aqui dentro, tá? Que utilizam também os operadores condicionais. Depois que a gente tem isso, a gente coloca tudo isso dentro de um array, tá? Todos esses dados aqui dentro de um array. Depois que a gente tem um array, a gente vai aprender que a gente coloca todos esses dados também dentro de um hash, para que a gente possa organizar. Então a gente pode ter um array dentro de um hash dentro de um array, mas com o hash a gente começa a organizar os nossos dados. Depois disso, gente, a gente vai ver que a gente tem um negócio chamado função, tá? E a função, ela utiliza todos esses termos que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que é o quê? As variáveis, os condicionais, os operadores lógicos, os loopings, os arrays, os hashes, e aí a função engloba tudo isso, tá? Gente, a última instância que você vai organizar, a última instância de organização, seria então a nossa classe, tá legal? A nossa classe é a última instância onde ela envolve todos esses conceitos. Dentro de uma classe, você vai ter variáveis, você vai ter operadores lógicos, você vai ter arrays, você vai ter loopings, você vai ter os hashes, você vai ter funções, ok? Então a classe, gente, é a última instância de organização. Quando você organiza tudo em classes, você entra em orientação a objeto, tá? E legal, gente, de tudo isso daqui é o quê? Quando você cria uma classe com todos esses conceitos, com o cosmos, se a gente for ver ali na astronomia, com o cosmos, que é tudo que a gente envolve aqui, até chegar lá na variável, que é a última instância, quando você fala de instâncias de objeto, é o quê? É você pegar esse mundo inteiro aqui, ó, e clonar, tá? Clonar, tudo isso. Então, você clona tudo isso daqui dentro de uma instância, ok? E aí você teria ali todos esses dados aqui clonados, ok? E você pode pegar todos esses dados aqui que você utilizou em todas essas esferas e colocar isso dentro de outra variável. Ok? Então, quando você faz isso, você cria uma classe, você cria um modelo com todos os conceitos que a gente já viu aqui na parte de iniciantes, e quando a gente cria uma instância, a gente faz um clone de todo esse modelo para uma outra variável. Ou seja, a gente pode ter então um cosmos
dentro de outro cosmos, assim a gente tem uma variável dentro de outra variável, e isso se torna infinito. Por que se torna infinito? Porque a gente pode ter classes dentro de classes, dentro de classes, dentro de classes, dentro de classes, e assim vai, ok? Então você imagina todo esse universo aqui, dentro de um outro universo, dentro de outro universo, dentro de outro universo. É mais ou menos assim que é o pensamento de quando você está criando uma classe. É a última instância de organização quando você vai falar ali sobre programação orientada a objeto. Tá legal? Bom, pessoal, então, tudo isso parece complicado, tá? Mas não, a gente vai ver passo por passo como que a gente faz isso programando na linguagem mais comum da internet aí, que é a linguagem JavaScript, tá? Porém, o JavaScript, ele não obtém todos os conjuntos necessários para você organizar todo o seu código em orientação a objeto. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos em JavaScript e outros que eu não conseguir fazer com JavaScript, eu mostro em C#, mostro em Java e mostro em outras linguagens que trabalham melhor com orientação a objeto, tá legal? Mas a ideia dessas aulas de iniciante não é você aprender só o JavaScript, é você aprender o conceito de orientação a objeto. E como que você, utilizando esse universo inteiro, vai organizar o seu código e você vai precisar do mínimo de documentações, porque você tem tudo organizado em um padrão que é orientação a objetos, tá legal? Gente, então, lembrando, uma instância é quando você fez tudo isso daqui organizado, tá? Então, uma classe é um modelo que você cria e esse modelo tem todos esses conceitos embargados. Depois que você fez esse modelo, o que você faz? Você pode criar várias instâncias, tá? Quando você cria uma instância, você faz um clone desse modelo, deixando ele em uma variável, tá? Ou seja, você tem então uma variável com um conjunto de informações para ser utilizados somente dentro de um espaço de memória, ok? Então, esse é o conceito de variáveis. De classes, né? Tá, gente, quando você cria uma classe, o que você cria também? Você cria propriedades e você cria métodos dentro dela, tá? Gente, o que são propriedades de uma classe? Propriedades de uma classe são variáveis que você vai colocar dentro da sua classe, tá? Então essas são ali as variáveis que são as suas propriedades. Quando a gente está falando de orientação a objeto, alguns nomes mudam, tá? Porém, é a mesma coisa se você for olhar fora de orientação a objeto. Quando você está falando de coisas encapsuladas, que é coisas dentro da orientação a objeto, então você fala de propriedades e não variáveis, tá? Quando você está falando de métodos, gente, você está falando de funções, tá? Então, toda vez que você ouvir falar de métodos de orientação a objeto, você está falando de funções, tá? Então, propriedades são dados do objeto e funções são ações de dentro do objeto. Ou seja, os métodos. Métodos são ações, tá? Por exemplo, eu sou um objeto. Quais são as minhas propriedades? Meu braço é uma propriedade, meu outro braço, minha mão, minha perna, meu joelho, minha cabeça. Tudo isso são propriedades do meu corpo, tá? Quais são as minhas ações? Quais são os meus métodos? Os meus métodos falar, outro, andar, outro, correr, outro, escrever, outro, ensinar, ok? Essas são as minhas ações. As minhas ações são métodos, tá legal? E métodos são funções, se você for olhar do lado de programação. Propriedades são variáveis, onde você não tem ação, você só armazena dados. Funções, métodos, né? Ou eventos, ou métodos ou eventos, são então ações que você tem dentro do seu objeto, dentro da sua classe, tá legal? Bom, gente, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar com vocês um exemplo de uma classe, tá? Então vocês já viram tudo isso. Eu vou criar para vocês um exemplo de uma classe em JavaScript. E essa classe eu vou criar ali algumas propriedades e alguns métodos, tá? Para vocês terem noção do que é uma classe, o que são propriedades e o que são alguns métodos, tá? Depois disso, gente, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância, tá? Uma instância dessa minha classe que eu acabei de preparar, tá? Para você entender o que é esse clone que eu faço e jogo dentro de uma variável, tá legal? Bom, então agora a gente vai ver tudo isso daqui na prática para vocês conseguirem entender e fazer no computador de vocês, tá? Então, vamos lá, vejo vocês lá no computador.
Bom, pessoal, já no computador, então eu vou mostrar para vocês a diferença aí e como que você cria, na realidade, uma classe lá no JavaScript, tá? Então a primeira coisa, eu vou fazer com vocês como a gente já vem fazendo em todas as aulas, tá? Clicar com direito e ir em inspecionar. No inspecionar vocês vão ter lá o console. Vocês vão clicar no console de vocês e aí a gente vai começar a programar aqui e depois passar para o arquivo, tá legal? Bom, primeira coisa, gente, para você criar uma classe em JavaScript, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma função. Uma classe no JavaScript, ela é uma função, tá? Essa é a forma como representa a classe no JavaScript. Em outras linguagens você tem a palavrinha class, tá? Mas no JavaScript é o function. Então como é que você faz? Você cria aqui uma variável e eu vou colocar o nome dela como cliente, ok? Esse meu cliente vai ser a minha classe, o meu modelo, tá? Dentro dele eu vou fazer o quê? Uma função, então criei uma variável que estou chamando ela de função, tá? E essa função vai receber o quê? Vai receber, eu apertei o Ctrl aqui, tá, gente, para poder dar Enter, e ela vai receber algumas propriedades. Então, this fala que é o quê? O this quer dizer o quê? Desse. This é desta função. Dentro desta função, eu executo alguma coisa. Então, this é essa função, esse objeto. Ponto, nome, é igual a vazio. Então, estou colocando uma variável nome aqui com o valor vazio, tá? Agora eu vou colocar outra variável. This, que é para essa classe, tá? Ponto, telefone é igual a branco também, ok? E vou criar mais um aqui, que é this.cpf é igual a branco. Ou seja, o que eu acabei de fazer aqui, gente? Eu acabei de criar uma classe que tem propriedades. Então eu criei uma classe aqui, um modelo chamado cliente, e esse modelo chamado cliente, ele tem as propriedades nome, telefone e CPF, né? Notem também que na minha classe eu coloquei o padrão aqui, ó, como camel case, ou Pascal case na realidade, ou seja, o C maiúsculo, tá? Toda classe que vocês forem fazer, escreva dessa forma, tá? Então, utilizando, por exemplo, cliente azul. Então, você colocaria cliente azul, tá? Tipo, azul. Dessa forma aqui. Sem espaços e sem acentos, tá? Então, como eu estou colocando só cliente, então deixei cliente desse jeito, sem espaço, sem acento e com a primeira maiúscula, tá? As propriedades, eu deixei aqui tudo minúsculo, porque as propriedades, no meu caso, vai ser o Pascal Case. Para quem não sabe o que é Pascal Case e Camel Case, tem uma aula também que eu dei para vocês sobre Pascal Case e Camel Case. Vocês podem ver essa aula aqui, ó. Se vocês digitarem no Torne-se um Programador, Pascal Case. E aí vocês vão ver que vai ter essa aula de padrão de codificação. Vocês vão conseguir entender o que eu estou falando, tá? Legal. Então eu estou criando uma classe aqui. Então eu vou dar um Enter. Criei um modelo, tá? Um modelo chamado cliente. Então se eu digitar aqui, ó, cliente, eu tenho um modelo, tá? Eu tenho que ser maiúsculo, né? Que é da forma como eu criei minha variável. Eu tenho um modelo onde eu tenho simplesmente propriedades, mas eu não tenho eventos, só propriedades, tá? Então, só variáveis. Se eu quiser colocar propriedades dentro dela, então eu vou reescrever o meu modelo aqui, tá? E eu quero colocar, propriedades não, métodos, né? Eu vou colocar um método aqui dentro, então o método é uma função. Então eu estou colocando um método para essa classe aqui, this, ponto, e eu vou colocar aqui, por exemplo, mostrar. Isso aqui é um exemplo de um método, tá? Eu quero mostrar na tela essas propriedades, tá? Então, isso aqui vai receber uma outra função. Lembrando, propriedades são variáveis, métodos são funções, tá? Então, vai receber uma função e essa minha função eu vou dar um alerta dos meus dados que eu tenho preenchido na minha instância, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu vou preencher esses dados de instância, mas, ó, eu vou colocar aqui um alert. E vou colocar assim, ó, concatenado, nome, dois pontos, mais this.nome, tá? E vocês vão entender logo logo o que é cada um desses códigos que eu estou fazendo. Vou colocar aqui mais outro e mais outro, que é o nome, o telefone e o CPF, tá? Nome, telefone e
CPF, ok? Então, tudo bonitinho aqui. Então, eu tenho a minha classe, as minhas propriedades e o meu evento, tá? Variáveis e função, tudo organizado em um objeto, em um modelo, uma classe, tá? Legal. Criei a classe, o meu cliente aqui não serve para nada por enquanto, tá? Eu só tenho ali um modelo. Se eu mandar executar aqui, ó, não faz nada porque eu só tenho um modelo pré-definido, tá? Então, um modelo pré-definido, ele não serve para mim de nada se eu não utilizar ele, se eu não criar uma instância, se eu não fizer um clone disso tudo. Então, lembrando lá na aula prática, lá na aula teórica, como eu falei para vocês, eu estou configurando esse modelo com tudo que eu preciso ser executado, com um conjunto de métodos e com um conjunto de variáveis, né? Conjunto de funções e variáveis. Agora eu quero criar uma instância disso para eu poder utilizar esse meu modelo, tá? Então, como que eu faço? Eu crio uma variável, por exemplo, a variável C vai receber o quê? Um new, estou criando uma nova instância de cliente. Tá legal? Quando eu faço isso, crio uma nova instância de cliente, e aí eu sou obrigado a abrir e fechar o parênteses. Quando eu faço isso, gente, eu disponibilizo para minha variável C, ok? Uma instância, ou seja, esse modelo encapsulado para que eu possa utilizar, tá? Dei um enter aqui, ó. Agora o C, ele tem um objeto chamado cliente, tá? E esse objeto, ele tem propriedades e métodos, tá vendo? Propriedades que são as variáveis que eu deixei em branco e o método mostrar, que é o método que eu quero que ele mostre alguma coisa na tela, uma ação, tá vendo? Então, se eu simplesmente digitar aqui, ó, c.mostrar, ele vai fazer alguma coisa? Vai, gente, o c.mostrar, ele vai executar aquele alerta mostrando nome vazio, telefone vazio e CPF vazio. Viu que interessante? Agora, se eu quero preencher essas propriedades do meu objeto, que está organizado dentro de um objeto, como que eu posso fazer? Eu posso simplesmente digitar o c.nome é igual a Danilo. Então, eu estou preenchendo a minha variável do C. Agora, eu vou preencher aqui o telefone, ok? É igual a teste. E vou preencher aqui o meu CPF. É igual a alguma coisa, tá? Olha só que interessante, gente. Agora, se eu digitar aqui só o C no meu console, olha o que ele vai mostrar. O meu objeto com as minhas propriedades preenchidas, tá? E se eu executar o meu método mostrar, o que vai acontecer? Ele vai mostrar, olha lá, ó, nome, Danilo, tá vendo? Ó, telefone, teste e CPF, o que eu digitei, tá vendo? Então, essa instância que eu coloquei C, ela tem esses valores, tá? Agora, se eu criar uma nova instância, eu posso criar uma nova instância e ter esse modelo organizado para mim para um outro objeto separado? Posso, gente. Olha que interessante, o meu objeto A vai receber new cliente, tá? E esse cliente aqui eu vou preencher com condições diferentes. A.nome é igual a Jair. A.telefone é igual a um telefone qualquer. E A.cpf, um CPF qualquer. Tá vendo? Então, se eu digitar aqui o A, eu tenho uma instância de cliente, que é o meu modelo, com essas propriedades que é diferente da instância de C. Tá vendo? Então, C eu tenho umas propriedades diferentes da propriedade de A. Então, quando eu crio uma classe, quando eu defino uma classe, igual eu fiz aqui, ó, eu defino um modelo para que eu possa utilizar nas minhas instâncias. E como eu crio uma instância? Utilizando o comandinho new. Então, se eu utilizo o comandinho new, eu tenho ali aquele modelo encapsulado para que eu possa utilizar ele com a palavrinha this dentro do meu código. Ou seja, olha o poder que isso tem. Eu posso ter um modelo onde eu tenho funções, eu tenho variáveis, eu tenho um monte de coisa dentro do meu próprio modelo encapsulado. E eu posso clonar isso várias vezes para vários programas. Ou seja, eu tenho muito mais poder de organização. E as minhas variáveis não ficam perdidas em um monte de lugar. Porque as minhas variáveis vão ficar dentro das propriedades do meu objeto. Tá vendo? Então essa é a diferença de você programar orientado a objeto e você programar estruturado. Tá? Porque quando você programa orientado a objeto, você encapsula tudo. Você deixa tudo dentro do seu elemento, tudo dentro do seu universo, dentro do seu cosmos. Tá? Então, quando você faz isso, essa é a opção que você tem
para utilizar sem ficar fazendo documentações de onde uma variável foi parar, onde outra variável foi parar, porque elas estão todas no escopo global, tá? Se você deixar encapsulado dentro da sua classe, você tem uma melhor organização. Você consegue criar variáveis, tá? Que contém propriedades e métodos, tá? Muito mais organizado. Se você olhar, ele é bem parecido com o hash, ó, porque ele tem aqui, ó, a configuração parecida com o hash, tá? Porém, no caso aqui, ele não é um hash, ele é um objeto. Você tem como criar um objeto com hash também? Tem. No JavaScript, tanto a função criada dessa forma, tá? Quanto um hash criado também, ele denomina como um objeto. Então, se eu criar aqui, ó, por exemplo, R é igual a um hash. Se eu digitar aqui o R, ele mostra para mim um objeto. Tá? E eu poderia, por exemplo, r.nome é igual a alguma coisa. Tá? E aí, se eu digitar o R aqui, ó, o que ele me mostra? Objeto de R. Tá? Só que a diferença de quando você utiliza um hash e quando você utiliza um objeto, o objeto ele mostra para você quem que é aquele modelo. Tá? Esse é o meu modelo. Eu tenho um modelo chamado cliente, que se eu digitar aqui, ó, cliente, eu simplesmente tenho a configuração do meu modelo, diferentemente de um hash, que é um objeto genérico, tá legal? Então, gente, lembre-se, eu vou criar um objeto, a melhor maneira de você criar é com função, porque ele deixa para você o nome do seu modelo, fazendo com que outros desenvolvedores entendam melhor aquilo que você queria fazer. Se você gosta de utilizar hash para criar os seus objetos em JavaScript, não tem problema, tá? Porém, essa é a vantagem que você tem quando você cria um objeto com função e não cria com hash, tá legal? Vale a dica aí para quem já está programando. Bom, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar todo esse código que a gente fez e vou jogar, então, num arquivo .js. Vou criar um arquivo HTML para chamar esse arquivo JS criando várias instâncias, tá legal? Programando em arquivos dessa vez e não somente aqui no meu console, tá? Primeira coisa, então, eu vou aqui no meu diretório e vou criar um arquivo, tá? Então, vou abrir aqui o meu Sublime. Então, eu estou dentro da pasta de orientação a objetos. Se vocês forem lá no GitHub, vocês vão ter uma pasta lá chamada orientação a objetos e vou ali criar uma pasta nova, tá? Essa pasta nova que eu vou criar aqui, gente, eu vou criar ela utilizando um comandinho de shell, que é bom que vocês até vão aprender também, tá? É um comandinho chamado mkdir, tá? mkdir, ele cria um diretório para você, tanto no Windows quanto no Linux isso vai funcionar, tá? E eu vou criar aqui aula, traço, vou colocar a data de hoje, tá? Dia 7 do... dia 7 do 9 de 2016, ok? Então, criei essa pasta. E agora eu vou entrar dentro dessa pasta. cd, aula, e aí eu tenho essa pasta aqui. Vou dar um sublime ponto para eu abrir o meu código, tá? Então, abrir o meu código, que é o código que tem essa pasta, tá legal? E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo aqui, .js, que é o arquivo que vai ter a minha classe, tá? Então, novo arquivo, e aí eu vou chamar esse arquivo de cliente.js. Cliente.js, tá? Vou pegar aquele código que está lá no meu console, né? Que é esse código de cliente aqui. Vou dar aqui uns tab para cima aqui, ó. Tab não, setinha para cima. E ele vai me mostrar aqui o código do meu cliente, tá? O código que eu acabei de digitar aqui no meu console. Então, setinha para cima, tá aqui. Achei. Vou pegar esse meu código inteiro, ok? Copiar ele e vou jogar aqui para dentro do meu arquivo. Então, eu tenho aqui o meu objeto cliente, onde eu tenho as minhas propriedades e os meus métodos, tá? Então, eu tenho um método só e tenho 3 propriedades. Vou salvar isso daqui, ok? Então, eu tenho aqui salvo. Agora, eu vou criar um outro arquivo HTML, tá? Então, novo arquivo. O arquivo que é o meu arquivo executável, né? O arquivo que eu posso jogar para outra pessoa e que eu vou abrir e executar esse método que eu acabei de criar, né? Esse objeto que eu acabei de criar. Então, vou salvar aqui e vou chamar como OO, que é orientação objeto.html, tá? Salvei aqui e vou criar a minha tag script. Ok? Script. Fecha o script. Agora eu já posso utilizar então esse meu objeto. Porém, eu preciso incluir esse meu objeto, tá? Para eu incluir esse meu objeto, o que eu posso fazer? Abrir aqui uma nova aba no meu browser, né? E fazer o seguinte. Vou clicar com direito aqui e vou em File, localizar em pasta. Localizei aqui em pasta e vou dar 2 cliques aqui nesse meu arquivo HTML.
ele vai abrir me dando o caminho do meu arquivo, tá? Eu vou copiar esse caminho aqui e vou utilizar ele para fazer o include do meu outro arquivo, que é o meu arquivo.js, que é esse arquivo aqui, ó, cliente.js. Ele que eu quero utilizar, né? Então, vou copiar isso aqui e vou fazer um outro script aqui agora com o src para eu importar esse arquivo JS, tá? Então, script, e aí eu vou colocar aqui o src igual e vou colocar esse caminho. Essa tag aqui eu não preciso utilizar mais quando a gente está falando de HTML5, tá? Então, vou salvar desse jeito aqui, ó, só script com o src. Agora eu já tenho disponível, dentro desse meu programa, o meu objeto cliente, né? Que é a minha funçãozinha que eu criei aqui, a minha classe, tá? Agora o que eu posso fazer? Começar a utilizar ela, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, uma variável, var c é igual a new, cliente, abri e fechei o parênteses, c.nome é igual a Danilo, ok? E vou fazer aqui c.mostrar, só para verificar se o meu objeto está funcionando ou se está dando erro, tá? Salvei aqui o meu código e vou ali tentar abrir aquele meu arquivo lá no diretório. Então, dou 2 cliques aqui, ele abriu, tá aí, ó, funcionando. Nome Danilo, telefone vazio e CPF vazio porque eu não preenchi nada, né? Então, tá bonitinho, funcionando aqui. Só para ficar bonitinho também, gente, eu vou colocar uma tag HTML aqui chamado H1, tá? Essa tag aqui é só para escrever um nome grande na minha tela, tá? Então, H1, e vou colocar assim, ó, programa em JS, que é JavaScript, para fazer códigos em orientação a objetos. Quando eu salvar isso daqui, gente, vocês vão ver que o meu encode vai ficar distorcido. Então, ó, vou dar uns OK aqui. Meu encode está distorcido, tá? Então, novamente, encode HTML, tá? Vai me dar a tag aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, simplesmente a tag do... Opa, peraí. Encode HTML tag, tá? Ótimo, fazendo desse jeito. Ele mostra aqui no W3 School. Vou pegar essa tag inteira aqui e colocar lá no meu objeto, ok? Então, vou deixar aqui registrado a minha tag lá no começo, tá? Então, vou colocar aqui no começo o meu encode bonitinho, tá? Vou dar um reload aqui na minha página. E aí eu tenho a minha instância bonitinho. Nome Danilo, telefone eu não preenchi, CPF eu não preenchi. E aí os códigos também, tá tudo certinho mostrando para mim, tá? O que eu posso fazer também, gente? Aqui no meu mostrar, ao invés de eu dar um alert, eu posso dar um document.write para ele escrever na minha tela, tá? Então eu venho aqui e altero colocando o comando document.write, ok? Aí ele não vai dar esse alerta chato e vai mostrar na tela que é no HTML diretamente, tá? Só que se eu estou mostrando no HTML, eu preciso lembrar que para pular linha no HTML, eu tenho que colocar uma tag BR. Então eu vou concatenar, colocar o outro BR aqui, para deixar aqui mais bonitinho, né? Salvei aqui, agora vamos ver como que ficou isso daqui. Vou dar um reload na minha tela. Legal, agora está dando response.write e ele também ali não está dando aquele alerta chato, mas não está mostrando todas as propriedades, né? Então, o que a gente pode fazer agora? Dar um espaço aqui, ó, em cada um para separar e mostrar ali mais bonitinho, né? Que nem aqui, ó, não ficou com espaço, agora ele vai ficar com espaço, tá? E a outra coisa que a gente pode fazer é preencher as outras propriedades, tá? Então, c.telefone é igual a alguma coisa e c.cpf é igual a alguma coisa, tá? Telefone tá errado aqui, telefone. Prontinho. Então, fiz isso daqui. Agora eu vou executar o meu código para mostrar ele na tela, né? Vou dar um reload, tá aí, ó, funcionando tudo bonitinho, nome, CPF e telefone, tá? Se eu quiser criar uma nova instância de um outro objeto, eu poderia fazer? Sim, poderia fazer. Posso até dar um document.write aqui, ó, para separar um objeto do outro. Document.write, ok? E vou fazer um traço aqui, simplesmente para separar um objeto do outro, tá? Ou melhor, existe um comando HTML chamado hr, que é pronto para isso, tá? Então, hr, ele vai mostrar um traço na minha tela, tá legal? Então, fiz um hr aqui e vou copiar todo esse código aqui e vou colocar uma instância diferente. Agora, ao invés de C, eu vou colocar C2, 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 C2 e C2. E o nome aqui eu vou colocar como Sheila, os telefones diferentes e o CPF diferente. Ou seja,
eu tenho duas instâncias do meu modelo chamado cliente, estou preenchendo as minhas variáveis, que são os meus atributos, e usando a minha ação, que é o mostrar para esse, e a mesma coisa estou fazendo para esse outro cliente. Tenho dois clientes com duas instâncias diferentes, tá legal? Salvei e vou executar o meu código. Tá aí, funcionando, com HR aqui para separar, ok? Danilo e Sheila, dois clientes que é objetos que eu criei encapsulados, tudo dentro de um lugar e organizado, tá, gente? Lembrando, tudo encapsulado dentro de uma função muito mais organizado. O this, gente, só para lembrar, o this, você está falando que você vai executar dados dentro dessa própria função. Para isso serve a palavrinha this, palavrinha reservado this, tá? Ok? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Objetos, classes e instâncias, tá legal? Fico por aqui. Para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike. Comentem, me deixem saber o que vocês estão achando, tá legal? Eu respondo a maioria dos comentários. Todos aqueles que eu vejo, que eu recebo, pode ter certeza que eu vou responder, tá? Em 1 hora. E é isso. Fico por aqui. Até mais e até a próxima aula. Gente, pareceu complicado quando eu comecei a falar de planetas, galáxias, sistema solar e cosmos e essas coisas. Gente, eu só queria dar um exemplo para vocês que você tem esferas pequenas e dentro das esferas pequenas vai aumentando, aumentando, aumentando e você vai perdendo o controle e você precisa de algo maior, encapsulado, para que você possa organizar e não ter que ficar fazendo documentações para lá e para cá. Para isso a orientação objeto veio com essa esfera gigantesca que é o seu objeto, o seu modelo, onde você consegue colocar tudo o que você precisa encapsulado dentro dele, tá legal? Então é importante pensar nesse conceito quando você está falando de classe, que é tudo que você já aprendeu dentro de um lugar só e organizado, tá bom? Então não se assustem, vá passo por passo, pause o vídeo, veja uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Uma dica, eu nunca pego da primeira vez que eu vejo um vídeo ou escuto um áudio, tá? Eu vou aprender de verdade quando eu vejo a mesma coisa umas 3, 4, 5 vezes. Aí realmente entra na minha cabeça. Provavelmente com vocês deve ser parecido, ou vocês devem pegar na primeira ou na segunda. É que eu demoro um pouco mais para capturar aquilo que eu estou vendo, então preciso ver várias vezes. Se vocês seguirem essa minha dica, com certeza vocês vão conseguir aprender também, tá legal? Bom, até mais e até a próxima aula.